Marcos capítulo 5, é um texto bem conhecido, versículo 30. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo que saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês aqui a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Até aqui, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nos dê graça para compreender a tua palavra, que o teu Santo Espírito possa imprimir em nós agora aquilo que o Senhor decidiu para amanhã desse dia, para esse começo de uma nova semana. Nós queremos sair daqui mais uma vez podendo abrir a nossa boca e dizer: Deus falou comigo hoje. Oh meu Pai, nós queremos lhe ouvir mesmo, porque a palavra do Senhor é melhor do que qualquer outra coisa, é melhor do que um remédio. A palavra do Senhor cura de dentro para fora, levanta o caído, põe de pé o abatido, dá vigor a quem não tem nenhum. A palavra do Senhor direciona e também sustenta na direção para a qual ela aponta. Eu quero a tua palavra, eu amo a tua palavra, não dá para viver longe da tua palavra. Fala, meu Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Uma mulher comum, que vai viver algo que não era comum, porque ter o fluxo menstrual é normal, é comum. Estranho seria não tê-lo. Ela tem, como todas as mulheres vão ter, é o ciclo, e ela vai passar por isso. Até aí tudo bem. Não é a primeira vez que ela vai ter. É claro que na idade que ela tem, já passou por situações outras vezes. Mas o fato é que dessa vez a coisa parece estar estranha. Aquilo que era normal, parece que nessa ocasião não está. Porque o fluxo que ela vai ter, que é o fluxo normal às mulheres, não para, não cessa. Vai se passando os dias, que é o período em que a mulher fica desse jeito, e não para com ela. Passa uma semana, 15 dias, um mês e continua. E é claro que naquele momento ela começa a ficar preocupada e sem entender o que está acontecendo. A Bíblia vai dizer que ela chega a gastar tudo o que ela tem com os médicos. E se ela tem o que gastar, me faz então entender que não é uma menina, como muita gente acreditava que fosse. Porque eu já vi pessoas afirmarem que era uma menina no seu primeiro ciclo, e logo no seu primeiro ciclo assim ficou. Não acredito que seja, porque se assim fosse, ela não teria o que gastar com os médicos. O texto vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha. Perceba que não diz que a família dela gastou, diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, de nada tirando proveito, antes indo a pior. E se eu digo que não era uma menina, então eu repito que já afirmei que ela já passou pelo período de ciclo menstrual. Outras vezes, todos os meses vinha normal, mas naquele momento a coisa complicou. Passa um ano, passa 2 anos, e essa mulher agora não pode tocar em ninguém. Essa mulher agora vai viver uma vida bem diferente daquilo que costumava viver. A rotina foi quebrada, a vida dela mudou, virou de perna para o ar. Do nada, tudo começa a sair do trilho, a dar errado. Aquilo que ela estava acostumada, a normalidade de sempre, foi quebrada por algo que independe dela. Ela não quer estar assim, ela está assim. Existem situações que somos nós que provocamos. Isso é fato, não é? Tem gente que está passando por luta e sabe o porquê. Sabe, foi porque provocou. Mas tem situações que a gente passa na vida, que a gente fica olhando para nós e procurando uma culpa em nós. E o que eu fiz para estar passando por isso? Por que razão isso aconteceu comigo? Você concorda comigo que existem perguntas para as quais a gente não tem a resposta? E não adianta pessoas que estão à nossa volta com uma falsa espiritualidade tentar responder, dizendo que ouviu Deus falar, mas espera aí, não tem lógica algumas coisas que acontecem. O que vai acontecer com essa mulher, a gente olhando assim, não tem lógica. O que ela fez para passar por isso?
ela queria passar por isso, ela merecia passar por isso. Bom, o fato é que estava passando. Por 12 anos ela vai sofrer com esse fluxo. Agora perceba uma coisa, isso é algo muito íntimo. Vou te dizer como que funciona, por exemplo, no meio dos judeus. No meio dos judeus, se uma mulher não cumprimentar o homem entende o seguinte: ela está no período menstrual, por isso não me cumprimentou. Agora, se a mulher cumprimentar, na cabeça dele, está tudo normal com ela, ela não está no período das mulheres. Mas é algo muito íntimo. Perceba que para um judeu, o homem, saber que a mulher está nesse período menstrual, ela é que tem que deixar, dar a deixa. Se não cumprimentar, ela está me dizendo que está. Então perceba, é algo muito íntimo. Não dá para saber quem está e quem não está. Não dá para saber. Não dá para saber, por exemplo, irmão, com todo respeito, tá? Não dá para saber numa manhã como essa aqui, quem está e quem não está. Porque é algo muito íntimo. Não é algo perceptível na face, gente. É claro que tem algumas irmãs que têm a tal da TPM, né? Então quando começa a cuspir marimbondo, você sabe, opa, isso é um sinal. Agora, perceba que se a mulher não declarar que está, não tem como o homem saber, só olhando para ela. Então com essa mulher seria diferente, por quê? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que essa mulher a qualquer momento poderia tentar voltar à normalidade da vida dela, pelo menos de aparência. Ela poderia a qualquer momento dizer, está tudo bem comigo, estou limpa, está tudo tranquilo. Essa mulher vai ficar 12 anos sofrendo desse jeito, coisa que ela poderia ter disfarçado. Concorda comigo? Ela poderia ter disfarçado. Mas ela está com um ciclo menstrual. Mas ela poderia ter disfarçado. Se ela não fala, ninguém ia saber. Se ela não anuncia isso, se ela não declara isso, as pessoas iam olhar para ela e iam pensar que estava tudo normal com ela, ou que ela estava com uma dorzinha natural, com uma situação normal, cotidiana, do dia a dia, algum probleminha em casa. Não, essa mulher não esconde o que ela tem. Ela vai viver esse sofrimento, ela vai viver o problema, ela vai enfrentar o problema, e ela vai, do jeito dela, fazer de tudo que está ao seu alcance, para tentar não esconder, mas ficar livre. Ela não quer esconder, ela quer ficar livre, ela não quer disfarçar, ela quer deixar de ter, ela não quer viver de aparência, ela quer ter vida de verdade. Aí o texto vai dizer que ela gasta tudo que ela tem com os médicos. Ela gasta tudo, mas esconder ela não quer esconder. Ela perde todos os bens que tem, todo o dinheiro que ela tem, ela gasta. Os bens que ela tinha, ela vende para pagar tratamento, mas ela não quer esconder, ela não quer disfarçar, ela não quer guardar aquele negócio para ela. Ela não quer mostrar para as pessoas que está tudo bem, mas nela não está nada bem. Ela não quer manter as coisas vivendo uma vida de aparência. Ela perde tudo, mas vida de aparência ela não quer. Ela assume que tem um problema, ela admite que não está bem. Diferente de muita gente hoje em dia, que vive não enfrentando o problema para vencê-lo. A maioria das pessoas hoje em dia não bate de frente com o problema para vencê-lo, mas na busca desenfreada de sustentar a aparente vida perfeita, disfarça, sofre, mas sofre sorrindo, perde, geme por dentro, mas do lado de fora está com a melhor roupa, está sorrindo, está cumprimentando todo mundo, está dizendo tudo está muito bem, estou feliz da vida. Está lutando, está sofrendo, está ficando cada dia mais fraca. Olha para ela, estou tomando como base a história dela, porque se ela sofre de um fluxo de sangue que não cessa há 12 anos, então ela está cada dia mais fraca, que a gente aprendeu que sangue é vida. Então ela está cada dia mais fraca, mas mesmo estando cada dia mais fraca, ela não tenta disfarçar dizendo que está forte.
Não, ela enfrenta o problema que tem para tentar vencer esse problema. Diferente de muita gente que está cada dia mais fraco, mas mesmo estando cada dia mais fraco, não mira no problema para enfrentar, mira nas pessoas para disfarçar. Casamentos de aparência, onde a pessoa começa ao tempo todo querer dizer dentro de um grupo que o casamento dela é o melhor, o casamento dela é o melhor do que todo mundo. Tenha medo de gente assim, que se numa roda de conversa a pessoa faz questão de dizer a todo momento, ficar insistindo que o casamento dela é melhor do que o de todo mundo, tenha medo de gente assim, tem alguma coisa errada. Essa autoafirmação pode estar escondendo um grande problema que tem ali dentro. Talvez a pessoa queira ter um casamento bom e nessa ânsia de querer muito, fica falando que tem, quando na verdade não tem. Ao invés de enfrentar, disfarça. A pessoa que pega o filho e coloca o filho num patamar elevado e começa a dizer, não, porque ele é isso, ele é aquilo outro, ele. Eu sei que todo pai e toda mãe quer elogiar o filho, agora cuidado com gente que quer colocar o filho dele acima do seu, e você pode ficar comparando, poxa, queria que meu filho fosse assim, talvez aquilo seja só um holograma, uma imagem projetada, não seja uma verdade, talvez seja uma imagem que a pessoa projetou para disfarçar e para tirar o seu olhar da verdade que o filho é. Tem gente que não enfrenta o problema, tem gente que fica inventando mentira para si próprio, mente para si mesmo, e depois perde o controle, não sabe mais nem o que é verdade, nem o que é mentira da própria vida, fica mentindo para si mesmo que está tudo bem. Enquanto mente para si, a situação não muda, a vida não vira, o cativeiro não vira. Dá para entender isso? Essa mulher não disfarça. Se eu tenho um problema, eu vou enfrentar, gente. Só tem um jeito de eu vencer, é enfrentando. Ah, mas eu já tentei. Aí porque tentou e não conseguiu, desistiu de tentar e prefere agora canalizar a força no disfarçar. Vai disfarçar até quando? Vai morrer assim? Vai morrer pensando como seria bom se fosse verdade isso que você usa como mentira para disfarçar a realidade? Peraí, não é a vida que a gente diz que vive que vai contar no final, é a vida que a gente de fato viveu, que vai chegar um momento que a gente vai estar diante de um trono, e diante de um trono não tem disfarce, diante do trono que tem a nossa vida totalmente exposta diante dele. Aí ele vai olhar, quem sabe para algumas pessoas, e vai dizer, você poderia ter vivido melhor, mas você ficou tanto tempo sustentando uma farsa, que você acabou sabotando a si mesmo. Você poderia ter tido uma vida melhor, mas você decidiu ter essa vida de aparência. Não estou falando agora só de salvação ou de condenação, não. Estou falando de vida como se deve viver. O apóstolo Paulo certa vez disse assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Como assim? No poder? Não. Paulo imitava o poder de Cristo? Não, na humanidade. Que quando Jesus quis chorar, chorou. Quando Jesus precisou de ajuda, disse que precisava. Quando Jesus estava angustiado, falou, minha alma está triste até a morte. Então Paulo está dizendo o seguinte, sejam meus imitadores assim como eu sou dele, sejam de verdade, não disfarça o que sente, enfrenta. Essa mulher enfrenta. Alguém está vendo o fluxo de sangue descendo? Não. Alguém está lá conferindo? Tem um fiscal para fiscalizar o sangue dela, para ver se acabou? Não tem. Só que ela decide que ela não vai ficar disfarçando. Se eu tenho esse problema, eu vou enfrentar esse problema, para que eu um dia não tenha mais. Porque se eu ficar cobrindo, o fato de varrer a sujeira para debaixo do tapete, não quer dizer que a casa está limpa. Está suja. Está suja. Quem olha diz, está limpa. Não, mas quem varreu sabe, está suja. Quem olha diz, olha meus parabéns. Mas quem varreu sabe muito bem, parabéns de quê? Parabéns de quê? Ela não vai esconder. Ela ouve dizer que Jesus está passando ali 12 anos de luta contra isso. Porque se ela gastou tudo, não foi de uma vez. Ela veio gastando. Ela foi tentando, 12 anos de tentativa,
Aí ela sabe que Jesus agora está passando por ali, e alguém pregou para ela acerca desse Jesus. Alguém disse: olha, o Jesus cura, liberta, transforma vidas, está passando por aqui. Desceu na praia ali em Cafarnaum, veio de Gadara e já está indo para a casa de Jairo. Essa mulher sai do lugar que ela está e corre até Jesus. Que é isso? Ela vai tentar mais uma vez. Ela poderia disfarçar. Já são 12 anos. Ela poderia chegar lá, nariz em pezinho, uma roupa bacana, e dizer: oi meninas, tudo bem com vocês? Eu estou tão feliz, estou tão bem. Ela poderia tirar uma foto, postar no Instagram e dizer: gente, a vida é bela. Mas não, ela vai por detrás dele, por detrás, e a fé que ela está, a fé que foi produzida dentro dela, está dizendo para ela o seguinte: se eu tão somente tocar na orla da roupa dele, eu serei curada. Eu vou ser curada se eu só tocar. Se eu tocar lá por detrás, eu vou ser curada. Olha o nível de fé. Ninguém disse isso para ela, está no texto, alguém falou isso para ela? Alguém disse para ela: olha, vai, se você tocar na roupa dele, você vai ser curada? Não, quando eu não tiver ninguém que diga para mim, eu preciso dizer para que eu mesmo compreenda isso. Você já conversou com você? Você conversa com todo mundo, será que você conversa com você? Será que você já se confrontou, já chamou você para um bate-papo? Você acha que falar sozinho é doido? Aí que está o problema, eu não falo sozinho, eu falo comigo. Você está entendendo ou não? Eu não falo sozinho, eu falo comigo. Ela falou com ela. Se eu somente tocar, ela pregou para ela própria. Se eu tão somente tocar, porque tem hora que falta gente para incentivar. Mas se falta gente para incentivar, não pode faltar espelho. Ah, você não pegou não. O dia que faltar gente para te incentivar, não pode faltar espelho. Nem que seja a câmera do celular virada para você mesmo, você olhando dentro dos seus olhos e dizendo: eu vou conseguir, eu vou reagir, eu vou fazer alguma coisa, eu não aceito essa dor como definitiva na minha vida, eu não vou morrer desse jeito, eu não me conformo com isso, eu vou mudar. Ela vai, ela prega para ela, ela acredita tanto no que ela pregou para ela, que o que ela prega para ela faz ela sair. Ela vai por detrás, toca, e na hora que toca, acontece exatamente do jeito que a fé dela a levou a crer. Porque não foi o próprio Jesus que disse que tudo é possível aqui? Então o nosso problema é que a gente está crendo pouco. Se tudo é possível aqui crer. Ela acreditou: se eu tocar, eu vou ser curada. Ela chega por detrás, nem foi pela frente, por detrás toca, e na mesma hora, a fonte do seu sangue secou. Estancou. Ela sentiu na hora que o sangue parou. O sangue parou de descer na hora. E na hora que ela toca, sai virtude dele e entra nela. Ele não deu, repito o que eu já disse aqui outras vezes, ele não deu, foi ela que pegou. Ela toca, sai dele e entra nela, e o que sai dele e entra nela, cura 12 anos de sofrimento. Um mal que já estava nela há 12 anos, vai simplesmente acabar tão somente no toque. E esse tão somente, eu falei de propósito, porque foi repetindo a fala dela. Porque ela disse: eu tão somente. Ela não disse assim: eu preciso fazer uma coisa grande. Não. Olha a fé dela. É só tocar. Se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Ela toca e foi curada. Aí Jesus para, olha em volta e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Você conhece isso? Quem me tocou? Aí vem Pedro, nervoso, falava, atropelava as palavras. Pedro vem e fala: Senhor, tem uma multidão aqui te apertando, te oprimindo. O Senhor pergunta: quem te tocou? Tipo assim, Pedro era muito corajoso. Que sujeito corajoso. Pedro está dizendo o seguinte: não tem sentido o que o Senhor está perguntando, não. O que o Senhor tem? Não tem sentido o que o Senhor está falando. Que Jesus para e pergunta: quem me tocou? É muita coragem de falar isso com Jesus. É muita coragem. Quem me tocou? Quem tocou em mim? Senhor, uma multidão está te apertando, está te oprimindo. O Senhor pergunta quem te tocou. Não tem sentido o que o Senhor está perguntando, não. Eu pergunto quem me tocou porque eu percebi que de mim saiu. Jesus não está dizendo: eu dei, não. De mim saiu. Eu não dei nada.
de mim saiu virtude. Quem me tocou, tocou de uma maneira tão especial, que pegou algo, tirou de mim, pegou, acessou uma parte de mim, que vocês que estão aqui à minha volta não acessaram. Quem me tocou, teve de mim algo, que vocês 12 discípulos que andam comigo, ainda não tiveram. Que nunca Jesus disse que os discípulos fizeram isso com ele. Quem me tocou de uma forma tão tremenda, mas tão tremenda, que recebeu de mim o que eu nem dei. Recebeu o que ninguém aqui recebeu. Me tocou de uma maneira que vocês que comem pão comigo, que deitam comigo, que bebem água comigo, nunca me tocaram. Nunca me tocaram. Essa pessoa que tocou em mim, tocou diferente de todo mundo que já me tocou até hoje. Todo mundo. Aí a Bíblia diz que ele para e olha ao redor para ver que o tocou. Jesus poderia olhar ao redor para perguntar: quem me tocou aqui? Qual foi de vocês? Não. A Bíblia diz que ele olha ao redor para ver que o tocou. Se tem um é porque Jesus sabe qual foi. Jesus sabe qual foi. Agora entenda. Se ele sabe, por que ele está dando a essa pessoa a oportunidade de se apresentar? Por que ele não logo apontou o dedo? Por que Jesus não olhou para ela e disse: você me tocou? Foi você. Foi você. Jesus quer que ela se exponha. Jesus não quer expor ela. Jesus quer que ela se apresente. Quem me tocou? Aí ele olha ao redor e fica para ver a mulher. E quando a mulher percebe o que Jesus fala, e é claro o jeito que Jesus olhou para ela, ela não pôde mais se esconder. Ela se apresentou. Interessante isso. Porque se é Cafarnaum, todo mundo conhece ela. E se todo mundo conhece ela, sabe que ela agora tocou em Jesus. Só que as pessoas que estão olhando para ela não sabem o que ela sabe, o que Jesus sabe. Ela sabe que está curada, e Jesus também sabe que ela está curada. Mas quem está ao redor olhando não sabe não. Quem está ao redor olhando sabe que ela é alguém que sofre de um fluxo de sangue há 12 anos. E quem está ao redor olhando, que sabe que ela sofre de um fluxo de sangue há 12 anos, também sabe que ela não pode tocar em ninguém. Você não está entendendo? Eu vou chegar lá. Quem olha para ela agora, depois que ela toca, olha julgando, porque sabe do problema dela, porque ela nunca escondeu. Sabe e sabe que ela tocou. Não podia ter tocado, mas tocou. Então agora o olhar desse povo na direção dela é olhar de condenação. Ela não poderia ter feito isso. Só tem uma forma agora dela ser absolvida, é dela não ser mais imunda, porque eu no costume chamava de imunda. Só tem um jeito dela ser absolvida, é não ter mais o problema. E para espanto de todos, de fato ela não tinha mais. Só que Jesus vai permitir que ela fale diante de todos que poderiam julgar. Ela vai abrir a boca e vai contar um testemunho diante de todos que poderiam jogar pedra. Ela vai abrir a boca e vai dizer o que aconteceu com ela. Olha aqui para mim. A opinião das pessoas a teu respeito vai ter que mudar. Sabe, as pessoas que te olhavam de cima para baixo, vai ter que mudar esse negócio. Por quê? Porque a sua vida nunca mais será a mesma depois desse encontro precioso, poderoso, movido por fé com Jesus. Movido por fé. Quem me tocou? Ela se apresenta e conta toda a verdade. A verdade. Se ela contou toda a verdade, então ela pega tudo e vai dizer: sou eu, sofria de 12 anos com fluxo de sangue, gastei tudo que eu tinha com os médicos, nunca consegui a minha cura, pelo contrário, eu perdi tudo
tudo que eu tinha eu perdi e continuei sem a minha saúde, mas eu pensei, se eu tão somente tocar em Jesus, por detrás que seja, eu vou ser curada. Aí, Senhor, eu vim, atravessei essa multidão toda, consegui chegar até aqui, toquei no Senhor, e na hora que eu toquei, eu senti que o sangramento parou. Ai, meu Deus, é você quem decide. Você vai continuar disfarçando que está tudo bem, ou você vai enfrentar para receber cura? É você quem decide se vai continuar dizendo para todo mundo: ai, meu casamento é lua de mel há 40 anos. Ou você vai dizer que você tem provado do fel há 30 anos, não aguenta mais. E toca em Jesus nessa manhã para dizer: Jesus, transforma a minha casa, transforma meu casamento, liberta o meu filho, tira essa angústia daqui de dentro. Senhor, eu pensei que eu casei com um homem, eu não casei com um homem. Senhor, eu pensava que era de um jeito, mas foi de outro. Senhor, transforma a minha vida, muda a minha história. Vai enfrentar ou vai fugir? Eu sempre falo disso aqui. Sempre o Senhor nos conduz a falar contra isso, porque a gente vive numa sociedade que defende isso. A aparência hoje em dia está falando mais do que tudo. As curtidas no Instagram, as modinhas. A pessoa fala o que o público interessa, não importa como está a vida dele ou dela, mas ela vai se colocar na frente de uma câmera, nem que seja para fazer piada, só para fazer quem está do outro lado rir, quando na verdade a própria vida é como um livro de horrores. Ela não quis disfarçar, poderia, mas não quis. Ninguém saberia, mas ela sabia. Ninguém ia saber que ela está sofrendo com isso há 12 anos. Quem ia fazer investigação criminal ali? Ninguém. Mas ela sabia. O que importa para a minha vida não é o que as pessoas sabem de mim, mas é o que eu sei de mim mesmo. O que é a tua vida, afinal? Não estou falando o que as pessoas acham que é. O que é a tua vida? Não estou falando o que as pessoas pensam que você é. Quem é você para você? Quem é você para você? Você já se confrontou nesse nível de confronto? Que talvez seja necessário para que algumas coisas comecem a mudar. Eu vou dizer uma coisa para você: pode ficar muito melhor do que está. Ela poderia disfarçar. Percebe que ela está viva? Está 12 anos sofrendo, mas também esse mal não mata ela não. Estava viva, estava viva. Poderia disfarçar muito bem, está viva, guardar os bens, gastar à vontade, está viva, está viva. Mas está viva por fora, está morta por dentro. Vale de quê? Vale de quê? Jesus permite que ela se apresente na presença de todo mundo. Todo mundo quem? Que conhecia ela. Gente que desprezava ela, estava lá. Gente que abandonou ela devido ao problema dela, estava lá. Porque quem queria ser amigo de uma mulher dessa? Gente que abandonou ela estava ali no dia, gente. Gente que desprezou ela estava ali no dia. É interessante. Todo mundo que desprezou, todo mundo que abandonou, a cidade é pequena, está todo mundo ali. A Bíblia diz que a multidão estava ali, então todo mundo estava ali, conhecia ela. E aí no toque, ela é curada. E Jesus sabia. E se Jesus sabia, por que quer que fale? Pergunta para mim por quê? Porque quem vai falar agora é uma mulher curada, georgiana. Essa mulher, quando Jesus permite que ela fale, Jesus vai provar para todo mundo que ela está de fato curada. Não só por dentro na questão da enfermidade, mas também no coração. Pergunta assim: como? Se é uma pessoa doente que vai falar, vai dizer assim: fulano me abandonou, eu perdi tudo, e depois que eu perdi tudo, virou as costas para mim. Aquele outro lá tirou o que eu tinha, aquela ali me desprezou, aquele outro lá nunca me ajudou, meu vizinho que tinha condições nem para me emprestar um dinheiro, meu primo, olha, trabalha na Petrobras, mas não arruma nada para mim, fulano de tal também não me ajuda em nada, nem uma cesta básica leva na minha casa. Se fosse uma pessoa doente falando,
E não ia falar do que aconteceu com ela, mas ia falar de tudo que fizeram com ela. Ou você acha que a vida dela era fácil? Todo mundo sabendo que ela sofre daquele jeito? A vida dela não era fácil. Só que quando Jesus provoca a fala dela, Jesus está dando um exemplo, não só para aquele povo que estava lá, mas para nós que estamos aqui nessa manhã também. Jesus está dizendo o seguinte: olha como é bonito quando alguém que é curada de verdade abre a boca para falar. Porque quando o curado fala, o curado não fala do que fizeram com ele. Quando o curado fala do que eu fiz com ele. Você está entendendo ou não? Quando um curado fala, o curado não fala de quem foi a culpa. Quando um curado fala, o curado fala quem foi que trouxe a cura. Quando um curado fala, o curado não fala do passado. Quando um curado fala, o curado fala do que eu fiz no presente. Jesus está deixando essa mulher aqui falar que quando uma pessoa curada fala, é bonito de se ver, é gostoso parar para ouvir, porque o curado nunca vai colocar responsabilidade pela dor que tinha em ninguém. Um curado vai dizer: eu sofria, eu tinha um problema, há 12 anos eu sofria, eu gastei tudo, eu perdi tudo, mas quando eu decidi tocar no Senhor, a minha vida mudou, a minha vida foi transformada, eu fui totalmente curada. O que é isso? É um curado falando. Se você parar para ouvir alguém que ainda fica colocando a culpa no outro, está doente. Está doente. Apóstolo, mas fulano, vou usar um exemplo forte, mas fulano teve câncer, e hoje não tem mais o câncer. Pode até não ter o câncer, mas se quando abre a boca para falar até do câncer, bota a culpa em alguém, está doente. Não tem mais o câncer, mas ainda tem uma doença na alma. Não tem mais o Covid, mas ainda fica se lamentando de quem não foi visitar, ou de quem não perguntou, ou de quem não estendeu a mão. Está doente. Foi curado do Covid, mas está com enfermidade na alma. Porque quando o curado fala do que Jesus fez, não fala do que ninguém causou. Ainda que alguém tenha causado, alguém tenha desprezado, alguém tenha jogado fora, alguém tenha abandonado, alguém tenha apontado o dedo, alguém tenha julgado, e daí o que fizeram? O que importa é o que ele fez. Quando um curado fala, na fala dele a gente percebe o seguinte: pouco importa o que fizeram, o que importa foi o que Jesus chegou para fazer. Quando você percebe na fala de alguém uma verbalização que sustente o que eu acabei de dizer, aí você pode aplaudir e dizer: realmente, a vida dessa pessoa está totalmente transformada. E sabe o que é bonito? Pergunta o quê? É que isso pode acontecer com você também. Apóstolo, mas eu não... Para. Pelo amor de Deus, para. Ontem mesmo eu estava na estrada, né? Muitas horas de viagem, debaixo de chuva, conversando com a minha esposa, eu dizia para ela: tem algo que é muito característico, por exemplo, das mulheres. As mulheres, por muitas vezes, lá fora, levam uma vida de dar dó. Mas quando vem para dentro da igreja, uma quer competir com a outra no ato da espiritualidade. Não, porque eu orei por fulano de tal veio me dizer agora que o casamento dela está uma bênção. Aí a outra diz: mas eu orei por 5 casamentos e os 5 foram transformados. Aí a outra diz: não, porque eu não contei para você o que eu falei, o que eu fiz com o casamento de Noé. Quando eu orei por Noé, até os animais entraram na arca. Porque é uma competição espiritual entre elas. Uma querendo ser mais espiritual que a outra, mais do reteté do que a outra, mais de oração do que a outra. Aí eu falei para a Damiana ontem, a gente viu na estrada, eu falei: mas sabe qual é o interessante? Que quando entra no culto e a palavra penetra, a mesma que estava se querendo competir com a outra, dizer que é mais espiritual, começa a chorar igual uma criança. Porque na presença de Deus e na palavra dele, a heroína desmonta e reconhece a verdade da sua própria vida. Quando a palavra penetra, tira ela do pedestal gospel, tira ela da espiritualidade. Que tem gente que quer dizer que é tão espiritual, que, por exemplo, são 10h19, mas se você for perguntar a hora dela, são 10h tequeresvácia.
quer falar até o horário em língua estranha, quer dizer que viu um anjo voando em tudo quanto é lugar. Não, porque eu vi o anjo, porque eu deitei no colo do anjo, porque o anjo me pegou no colo, porque o anjo encheu meu tanque no posto, porque o anjo foi comigo na fila do supermercado, porque para! Aí você olha para a vida da pessoa, está uma desgraça, mas está querendo se competir com o outro em espiritualidade. Não, porque eu prego muito, porque eu ganho muita alma, porque Deus me usa muito. Para! Nessa manhã, toca na orla. Ninguém toca na orla em pé. Para tocar na orla, ela teve que vir prostrada. Nessa noite, nessa manhã, perdão, toca na orla. Diga para ele: eu não estou aguentando mais sofrer não. Diga para ele: eu quero ter uma vida de verdade. Diga para ele: eu não quero mais ter que disfarçar, isso custa muito caro. Eu não quero mais ter que viver de aparência. Eu quero ser feliz de verdade, como a tua palavra garante que eu posso ser. Eu quero ter vida como eu posso ter. Que quando você abrir a boca de hoje em diante, vai ser uma pessoa curada falando. Aí pode ter certeza de uma coisa: eu vou ser uma das primeiras pessoas aí lá numa postagem sua e dizer: glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua vida. Parabéns por ser quem hoje você é. E eu tenho certeza que Deus quer olhar para você e dizer: agora sim, ela está vivendo uma vida de verdade.